Eu voltei para casa com um cansaço que não vinha do corpo. Era dezembro, e a chuva lavava as calçadas como se o céu também quisesse apagar tudo o que tinha acontecido antes. O portão estava entreaberto, como sempre ficava nos finais de ano, quando minha mãe começava a preparar a casa para as visitas. Cheiro de farofa, música brega em volume baixo, enfeites tortos presos com fita crepe na parede. Tudo me pareceu tão familiar e ao mesmo tempo tão estranho, como se fosse uma lembrança encenada por outras pessoas. Eu não usava farda naquele dia. Estava de calça jeans e camiseta cinza, com a mochila militar jogada num dos ombros. Mas ela estava lá, dobrada, comprimida, com as costuras manchadas por terra de outro país e sangue de outra gente. Ninguém viu isso. Ninguém nunca vê. Minha mãe abriu a porta com um sorriso hesitante, como se não tivesse certeza se era para me abraçar ou me pedir para não sujar o tapete. Me deu um beijo no rosto e disse que eu podia colocar minhas coisas no quartinho dos fundos, onde antes ficava o escritório do meu pai, mas agora era depósito. O sofá-cama tá meio torto, mas acho que você se ajeita, né? Ela disse com um tom que misturava culpa e praticidade. Eu apenas assenti. A verdade é que depois de meses dormindo em barracas, em casamatas e às vezes nem dormindo, um sofá torto não era o que me incomodava. Meu irmão chegou no fim da tarde, dirigindo o SUV novo que ele vive postando nas redes sociais. Estava bronzeado, com aquele sorriso automático de quem já chega preparado para contar vantagem. A mulher dele veio atrás, de salto e vestido justo, perguntando onde podia guardar o vinho chileno que trouxeram. Eu disse, boa noite, e eles responderam com aquele tipo de oi, que não olha nos olhos. Na hora da ceia, eu fiquei de pé por alguns segundos, tentando entender onde me sentaria. A mesa principal já estava toda ocupada. Meus pais, meu irmão, a esposa, 2 casais de amigos deles. A mesa das crianças, improvisada com cadeiras de plástico e uma toalha de Natal antiga, ainda tinha uma cadeira sobrando. Ninguém falou nada, ninguém apontou, mas eu entendi. Peguei meu prato e fui até lá. Meu irmão riu. Riu como quem conta uma piada que acha inofensiva. A soldada voltou e foi rebaixada para recruta mirim, disse. Todos riram. Eu também. Não porque achei engraçado, mas porque eu aprendi que às vezes rir é mais fácil que sangrar de novo. Durante o jantar, começaram as perguntas que não são perguntas. São testes disfarçados de interesse. Tá fazendo o que agora? Vai continuar nessa vida? Você ainda ganha aquele vale-refeição do quartel? Meu irmão não perguntou por curiosidade. Perguntou para ridicularizar. E meu pai, que já estava na 3ª taça de vinho, soltou um suspiro daqueles que carregam julgamento em cada molécula de ar. Jéssica, ele começou. Você já pensou em fazer um concurso civil? Um emprego de verdade, sabe? Esses negócios de militar não são para sempre. Eu mastiguei em silêncio. O gosto da rabanada era doce demais. A garganta parecia pequena demais para passar qualquer coisa que não fosse silêncio. A mulher do meu irmão comentou algo sobre uma prima que virou influenciadora. E tá ganhando mais do que oficial do exército. Eu deixei passar, porque naquele momento, cada frase era uma faca pequena e fria, e eu já tinha aprendido a não gritar por cortes pequenos. Depois do jantar, peguei minha mochila e fui pro quarto dos fundos. Acendi a luz amarelada e encarei a parede descascada. A mochila ainda tinha o pó do Afeganistão preso no zíper. A farda estava lá dentro, dobrada com uma precisão quase ritual. As insígnias, o sangue seco num dos punhos, a costura que eu mesma refiz com linha de campo, porque o uniforme extra nunca chegou a tempo. Eu a tirei da mochila e a pendurei no encosto da cadeira como quem pendura um luto não assumido. Me sentei no sofá-cama torto e fiquei olhando pro nada por muito tempo. Pensei nos rostos que deixei para trás, nos olhos da menina afegã, que me deu um lenço com o desenho de uma estrela, pouco antes de uma explosão levar metade da aldeia. Pensei no rádio que falhou naquela noite, na decisão que eu tomei, a que me salvou e condenou outros. Pensei no silêncio depois do disparo, e em como aquele silêncio era mais honesto do que tudo que ouvi naquela casa. Minha mãe bateu na porta baixinho. Filha, sobrou sobremesa. Quer um pouco? Eu disse que não. Ela ficou em pé do outro lado da porta, sem saber o que fazer. E então disse, o seu irmão, ele só não entende, sabe? Ele se preocupa no fundo. Eu não respondi, porque o que doía não era a falta de compreensão.
era a ausência de interesse em compreender. Naquela noite, deitei com a farda ao lado do travesseiro, não por apego, mas por respeito. Porque ali, naquele ambiente onde meu valor era medido por piadas e taças de vinho, ela era a única coisa que ainda me chamava de major. Dormir foi impossível. O som da televisão na sala invadia o quarto. Riam de um programa qualquer. E eu fiquei ali, com os olhos abertos, lembrando do eco das bombas, pensando em como é possível alguém sobreviver ao inferno e ainda assim ser tratada como um estorvo por quem devia te aplaudir de pé. Mas algo dentro de mim mudou naquele instante. Não foi raiva, nem tristeza. Foi uma decisão silenciosa. Um tipo de fôlego preso que finalmente virou ar. Eu não sabia ainda o que viria, mas soube que aquela história ainda não tinha sido escrita até o fim. E que eles, todos eles, em breve veriam o que acontece quando você tenta empurrar uma soldada para o fundo da trincheira errada. E foi assim que a guerra mudou de frente. Sem explosões, sem sirenes. Apenas uma farda, uma memória e uma promessa muda de que o silêncio desta vez não seria derrota. Na manhã seguinte, meu pai entrou na cozinha com a mesma naturalidade de quem abre a geladeira e esquece que tem gente dentro da casa que não cabe mais no retrato da família. Eu estava com um uniforme antigo, não porque quisesse me exibir, mas porque quase todas as minhas roupas civis estavam apertadas ou desbotadas, e aquele moletom do batalhão ainda me servia. Ele me olhou de cima a baixo como se estivesse observando um fantasma mal acomodado no tempo. Você devia queimar essas coisas, disse, sem nem tirar os olhos da xícara. Isso te prende. Não respondi. Estava ocupada demais tentando fazer o café render, sem usar o último sachê de açúcar que eu havia trazido da base. Desde que voltei, me vi fazendo pequenos cálculos invisíveis. Quantas fatias de pão posso comer sem ser notada? Quanto de energia elétrica eu uso com esse banho? Quantas vezes posso abrir a geladeira sem parecer um peso? Eu andava com o vale-refeição no bolso, como quem carrega um passaporte de segunda classe. Toda vez que entregava aquele cartão no caixa, sentia a mesma vergonha de quando um sargento gritava meu nome no meio do pátio. Só que agora era pior, porque ninguém gritava, ninguém via. Apenas me observavam como se eu fosse alguém que não aprendeu a sair de cena. Comecei a procurar trabalho no início da semana. Tentei adaptar meu currículo. Removi termos técnicos. Troquei operação noturna em zona hostil por gestão de crises sob pressão. Troquei treinamento de esquadrão por liderança de equipes. Ainda assim, os olhares vinham cheios de desconfiança. Uma mulher militar, na faixa dos 30, que passou mais tempo na linha de frente do que em escritório. A maioria das entrevistas terminava com uma frase educada demais para ser verdadeira. Entraremos em contato. Numa das tardes, voltando da segunda tentativa frustrada em uma agência de segurança patrimonial, encontrei meu irmão na garagem, lavando o carro novo com espuma até no retrovisor. Ele nem olhou para mim quando falou. Te vi procurando vaga na portaria do prédio da Renata. Sério isso? Dei de ombros. Sério é pagar aluguel. Ele riu. Jess, com teu histórico, era para estar dando aula em academia de tiro, no mínimo. Mas ficar dependendo de vale-refeição? Você virou estatística. A espuma escorria pelo capô, como a paciência escorria das minhas costelas. Respirei fundo e subi sem responder. 2 dias depois, o vale-refeição foi recusado no caixa do mercado. Cartão bloqueado. A moça do caixa disse com um sorriso desconfortável. Acontece bastante, moça. Quer tentar outro? Eu agradeci. Empurrei a sacola de volta e deixei os produtos ali. Era um pacote de arroz, uma bandeja de ovos e uma caixa de chá. Coisas que não fazem falta numa casa que sempre teve geladeira cheia, mas que dói na alma de quem teve que escolher entre comer e não incomodar. Voltei para casa a pé. O calor do asfalto grudava na sola do coturno velho que ainda usava porque todos os meus tênis tinham buracos. Quando cheguei, minha cunhada estava fazendo vídeos de maquiagem no celular. Ela usava a cozinha como cenário, falava sobre empoderamento feminino, enquanto um ring light iluminava a bancada de mármore. Me viu na porta e disse: você devia tentar vender essas histórias de ex-militar. Aposto que dá bom nas redes. Você tem cara de filme. Cara de filme. Eu ri por dentro. Se ela soubesse quantas vezes eu pensei em escrever tudo num diário e depois queimar as páginas com querosene,
Talvez entendesse que algumas histórias não foram feitas para like, foram feitas para não se repetir. Mas claro, isso seria exigir empatia de quem só entende engajamento. Naquela noite, sentei no quintal com uma caderneta de anotações e uma caneta preta. Comecei a escrever uma lista de tudo o que eu sabia fazer: operar rádio sob interferência, resgatar feridos em zona hostil, identificar armadilhas visuais em perímetros urbanos, desativar tensão com o olhar. Nenhuma dessas coisas servia para construir currículo no LinkedIn. Nenhuma dessas coisas ensinava como conviver com a culpa de voltar viva quando outros não voltaram. Mas ali, sozinha, escrevendo à luz de um poste público, foi quando percebi. Eu não era inútil. Eu só estava fora de contexto. Meu pai apareceu na varanda, coçando a cabeça. Você não quer fazer aquele curso do Sebrae? Aprender a empreender. A Megan disse que tem uma turma de manicure. Eu só encarei ele. Não porque desprezo a profissão, mas porque ele sabia que meu sonho nunca foi alisar cutícula. Foi salvar gente, liderar pelotões, servir com honra. E agora, parecia que meu maior erro era ainda tentar ser quem eu era. Na manhã seguinte, resolvi visitar um ex-companheiro de farda que abriu um pequeno centro de treinamento tático. Queria ver se podia me empregar por umas horas semanais. Ele me recebeu com aquele sorriso triste de quem reconhece o mesmo abismo nos olhos do outro. Jess, se fosse por mim, te colocava como instrutora agora. Mas o negócio tá fraco. Tô lutando para pagar aluguel. Quem tá contratando agora é só empresa privada gringa. Voltei para casa com uma garrafa de água e 2 barras de proteína que ele me deu. Leva, você tá com cara de quem tá pulando refeição. Ele estava certo. E pela primeira vez em dias, aquilo me quebrou. Não porque doeu ouvir, mas porque ele percebeu. Cheguei em casa e encontrei todos reunidos na sala, discutindo sobre um churrasco para o aniversário do meu irmão. Vai ter costela, cerveja artesanal e banda. A gente pensou em fazer na área de eventos do prédio. Minha mãe dizia empolgada. Você pode ajudar com o gelo e a decoração, Jéssica? Com o gelo, com a decoração. Eu subi sem dizer nada e pela primeira vez travei a porta do quartinho dos fundos. Fiquei em pé no meio do cômodo, encarando o próprio reflexo no espelho rachado que usavam para guardar produtos de limpeza. Me vi ali, com olheiras, cabelo preso num coque mal feito e a camiseta da missão de 2014 desbotada. E me fiz uma pergunta que me atravessou como bala. Por que eu voltei? Naquele dia, tomei uma decisão pequena, mas decisiva. Peguei a farda que ainda estava pendurada e a dobrei com mais cuidado que nunca. Coloquei numa capa de tecido, guardei dentro da mochila e pus no alto do armário. Não porque queria esquecê-la, mas porque finalmente entendi que ela não era a raiz do problema. O problema era esperar reconhecimento de quem nunca enxergou nada além do que faltava em mim. A partir dali, eu começaria a preparar o meu próprio chão, silenciosamente, estratégica, como fiz nas zonas de combate mais perigosas. Não havia tanques, nem drones, mas eu estava cercada, e dessa vez não recuaria. O envelope chegou numa quinta-feira, um daqueles dias abafados em que o sol parece descansar sobre a cidade como se fosse uma sentença. Minha mãe havia deixado a correspondência sobre o aparador da sala, ao lado de uma revista de supermercado e de um panfleto de clínica estética, com letras em vermelho oferecendo botox em 10 vezes. O envelope destoava. Papel mais grosso, remetente militar, brasão discreto no canto. Meu nome completo em letras maiúsculas. Mágino Jéssica Lima. Ela não comentou nada. Não chamou meu nome. Não subiu ao quartinho dos fundos. Simplesmente empilhou como se fosse mais uma fatura vencida. Vi o envelope quando desci para pegar água. Peguei com calma, como quem segura um artefato que pode explodir com o menor movimento. Subi com ele fechado, sem abrir, sem rasgar. No fundo, eu já sabia do que se tratava. Uma parte de mim esperava aquilo desde a última reunião de avaliação de campanha. Mas outra parte, a mais ferida, a mais silenciosa, não achava que merecia. Sentei na beira do sofá-cama, ainda coberto com aquele lençol de bolinhas que tinha cheiro de mofo, e observei o selo do exército, a assinatura do gabinete do comandante da Força de Missões Especiais. Lembrei imediatamente da noite em que tudo aconteceu, da emboscada, do rádio com chiado, dos gritos, dos corpos, do meu pelotão dividido entre sobrevivência e lealdade. Lembrei do sangue quente nas mãos, de um ombro fraturado
e de uma ordem que me custou o sono desde então: avançar para proteger civis, mesmo sob fogo cruzado. Eu fui. Voltei. Mas nem todos voltaram comigo. A carta não era sobre mim. Era sobre eles. Os que não puderam mais escrever para as mães. Os que tiveram seus nomes gravados em placas frias de pedra. A carta era para reconhecer minha decisão, não meu valor. Eu não sabia o que fazer com ela. Deixei o envelope fechado por 2 dias. Na noite do terceiro, meu pai me chamou para jantar. Um daqueles momentos em que ele parecia tentar se reconectar comigo sem saber por onde começar. A mesa estava posta com o mínimo: arroz, bife acebolado e uma garrafa de vinho que ele ganhara de presente de Natal da empresa e guardara para momentos especiais. Achei curioso ele abrir justamente agora. Talvez porque o meu irmão tivesse cancelado a visita. Talvez porque o silêncio entre nós tivesse ficado constrangedor demais. Ele tentou iniciar conversa. Recebeu alguma resposta daqueles empregos que você estava tentando? Eu neguei com a cabeça. E não disse mais nada. Você pensa em voltar para o quartel? Ele perguntou, cortando o bife. Ou já deu para você essa fase? Dei um gole na água. A farda não é fase. Ele balançou a cabeça, como quem escuta sem escutar. Você sabe, né? Uma mulher da tua idade, com tua inteligência, dava para seguir outro rumo, fazer um concurso, prestar algo civil. Esses negócios de heroísmo, essas coisas, são legais, mas não pagam conta. E também, ninguém vive do passado. Eu olhei para ele. Quis dizer tanta coisa. Quis perguntar se ele lembra do dia em que me despedi antes de embarcar. Se lembra de ter me visto chorando dentro do carro, escondendo o rosto. Se ele soube do frio que senti, dos tiros que quase me atravessaram o peito, do dia em que achei que morreria sufocada num bunker colapsado. Quis perguntar se ele fazia ideia do que era perder noites de sono escutando, em looping, o último pedido de socorro de um soldado com a perna esmagada. Mas não disse nada. Apenas me levantei e, sem alarde, fui até o quarto. Peguei o envelope. Voltei. Coloquei sobre a mesa. Isso chegou. Ele limpou os lábios com o guardanapo e pegou o envelope com certo desinteresse. É da turma de vocês? É oficial. Ele começou a abrir, mas parou ao perceber que não era uma simples correspondência. Leu o cabeçalho. O olhar demorou mais do que o normal na assinatura. Depois leu o conteúdo, silenciosamente, linha por linha, e quando terminou, apenas dobrou o papel com cuidado e colocou novamente dentro do envelope. Bonito, ele disse, e devolveu para mim. Nenhum parabéns, nenhum tenho orgulho, apenas bonito. Eu guardei a carta. Coloquei dentro do caderno onde tinha começado a listar minhas habilidades. Dobrei com precisão, como dobramos a bandeira de um companheiro caído, e coloquei numa das divisórias do fundo da mochila. Ali, junto com documentos que ninguém queria ver e cicatrizes que ninguém perguntava se doíam. Nos dias seguintes, fingiram que a carta nunca existiu. Minha mãe sequer tocou no assunto. Meu irmão, quando soube, mandou uma mensagem no grupo da família perguntando se era real oficial ou só algum certificado genérico desses que eles mandam por educação. Ninguém respondeu. A mensagem ficou lá, encalhada no silêncio. Na sexta-feira, fui ao centro. Entrei numa papelaria e mandei plastificar a carta. Paguei 4,50 por isso. E enquanto esperava, fiquei observando uma criança sentada no chão, colorindo com giz de cera um desenho de uma casa. Ela pintava o céu de laranja. O pai dela riu. Céu não é dessa cor, filha. Mas ela continuou pintando. Mas é assim que eu lembro. E aquilo me quebrou de um jeito estranho. Porque eu também estava tentando pintar meu passado com as cores certas, mas toda vez alguém aparecia para dizer que não era assim, que minha história não tinha valor, que a cor da minha memória não servia para decorar as paredes deles. Saí de lá com a carta plastificada e a sensação de que ninguém jamais colocaria aquilo em um porta-retrato. Mas eu colocaria. Um dia. Talvez não naquele quarto dos fundos. Talvez não naquela casa onde eu era apenas o eco de uma farda esquecida. Mas um dia. E quando esse dia chegasse, eu saberia, porque haveria silêncio, mas um silêncio diferente. Não o silêncio da exclusão, mas o da reverência. E então, pela primeira vez, eu comecei a escrever não mais a lista de habilidades, mas a minha própria história. Não a que eles contaram sobre mim, a minha. A mensagem apareceu às 11h47 de um sábado cinzento.
Eu estava no quintal lavando a bota de campanha com uma escova de cerdas duras, tentando tirar o barro seco da sola. Um tipo de barro que não vinha do Brasil. Era mais claro, quase bege. Ainda carregava o cheiro de areia e fumaça, mesmo meses depois do desembarque. Cada vez que escovava, soltava pequenas nuvens de lembrança. O celular vibrou dentro do bolso traseiro da calça. Era um grupo de WhatsApp chamado Família Lima, oficial. Nome escolhido pela minha mãe, com 2 corações vermelhos no título e a foto de uma árvore genealógica que meu irmão mandou imprimir. Naquela manhã, estavam discutindo sobre a reforma do sítio. Um dos tios queria trocar o fogão a lenha por uma ilha gourmet. Outro mandou uma foto de churrasqueira com Bluetooth. E foi entre essas mensagens que ela surgiu. Se a Jess topar fazer a segurança, a gente economiza com firma terceirizada, a gente paga com vale-refeição. A mensagem vinha do meu primo, Rafael. Sempre engraçadinho, sempre debochado. 5 segundos depois, meu irmão respondeu com uma enxurrada de risos e a frase que ficou presa na minha garganta pelo resto do dia. Pior que ela aceitaria mesmo. Funcionária pública armadinha. Só falta a carteirinha do Clube do Bolacha e pronto. Ninguém repreendeu. Ninguém defendeu. Pelo contrário, vieram mais figurinhas, mais piadas, mais ironias. Uma tia postou um gif de soldado marchando com música de circo. Outra disse que, pelo menos ela é discreta, não aparece armada nos jantares de família. E minha mãe respondeu com aquele emoji amarelo, o da carinha sorridente de lado, o da vergonha alheia, o mais covarde de todos. Como se dissesse, eu não ri, mas também não me incomodei. Eu estava sentada no degrau da lavanderia, com as mãos ainda sujas de sabão e a escova pendendo da palma. A bota escorregou e caiu no chão, mas eu nem me movi. Apenas fiquei olhando para a tela como se aquilo tudo fosse um filme onde a protagonista morre no início, e ninguém percebe. Passei o resto da manhã sem falar com ninguém, nem com minha mãe, nem com meu pai, que assistia TV com o volume alto demais como sempre fazia quando não queria lidar com ninguém. Fechei a porta do quarto, deixei o celular no modo avião e fiquei olhando para o teto com o som de tiros ainda ecoando da minha memória. Porque ali, naquela chuva de mensagens, eles não estavam apenas rindo de mim. Eles estavam reescrevendo quem eu era. Durante anos, eu tinha aceitado o silêncio, a falta de reconhecimento, a ausência de parabéns. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia me mostrou que o que eu vivia não era só descaso, era escárnio. Eu era piada. Não por fracassar, porque eu não fracassei, mas por sobreviver de um jeito que não era palatável. Eu não virei empresária. Não criei canal no YouTube. Não fui influencer de autoajuda. Eu voltei quebrada. Não na perna. Não no braço. Na alma. No fim da tarde, o barulho da churrasqueira foi crescendo no quintal. Era o pré-aniversário do meu irmão, e os amigos começaram a chegar. Risadas, brindes, gente bonita. Tudo muito bem decorado com aquelas luzes penduradas que parecem de filme. Eu fiquei no quarto, com a luz apagada, ouvindo tudo como quem escuta uma festa no andar de cima de um prédio onde você mora no porão. 1 hora minha mãe bateu na porta com um copo de refrigerante. Filha, quer descer? O pessoal tá perguntando de você. Eu perguntei. O pessoal do grupo? Ela sorriu sem entender. Do WhatsApp. E completou. Foi brincadeira, né? Você sabe que eles te amam do jeitinho que você é. Eu quase ri. Do jeitinho que eu sou. Guardei o celular dentro da gaveta e tranquei. Não para me proteger dos outros, mas para me proteger de mim mesma. Porque se eu respondesse como realmente queria, com tudo que estava preso na garganta, eu viraria o que eles já diziam que eu era. Instável. Impulsiva. A soldada quebrada que não sabe brincar. Na segunda-feira, fui até uma biblioteca pública do bairro. Passei a tarde procurando livros sobre reintegração de militares à vida civil. A maioria estava desatualizada. Peguei um com o título Reconstruindo Identidade Pós-Serviço. Folhei algumas páginas. Sublinhei uma frase com lápis. Você não precisa provar sua história para quem só quer esquecer a própria. Guardei aquilo como quem grava coordenadas numa bússola. Voltei para casa e tirei a farda do armário. Dessa vez não foi por saudade. Foi por necessidade. Precisava sentir que ainda existia algo que não podiam tirar de mim. Passei a mão sobre o brasão, o nome bordado, a insígnia de major. Eu ainda era tudo aquilo.
Eles é que não sabiam o que significava. E nem queriam saber. Naquela noite, peguei a carta que plastifiquei no capítulo anterior, coloquei dentro de um envelope novo e escrevi o endereço da minha antiga base, não para devolver, mas para lembrar a mim mesma de onde eu vim. Depois, com uma fita adesiva, prendi na parte interna da porta do armário, como quem fixa uma promessa. A partir dali, eu entendi. Eles não me consideravam parte da família, mas parte da mobília, um objeto militar decorativo que não sabiam onde encaixar. Então resolvi ser o que sempre fui, tática. E no silêncio da madrugada, tracei meu novo plano. Eles ririam por pouco tempo, e quando parassem, seria porque engasgaram com o próprio desprezo. O envelope chegou numa sexta-feira nublada, deixado sobre o muro por um entregador apressado. Não havia campainha funcionando naquela casa, e ninguém se deu o trabalho de checar se a correspondência era sensível, urgente ou frágil. Ficou ali, no sol morno do fim da manhã, por quase 2 horas. Eu o vi pela janela do quartinho dos fundos, onde passava a maior parte dos meus dias, como se minha presença naquele lar tivesse sido reduzida ao volume de um depósito com cama. Era uma caixa retangular, simples, papel pardo e fita de segurança com lacre azul. Mas eu reconheci o símbolo. Era do Ministério da Defesa. E mesmo antes de pegar, eu soube exatamente o que havia dentro. Minha mão tremeu quando abri o portão. Peguei a caixa devagar, com um cuidado que parecia exagerado, mas que para mim era quase reverência. Voltei para dentro e coloquei sobre a mesa da cozinha, onde minha mãe cortava legumes. Ela olhou de relance. Chegou para mim. Eu disse como quem testa o ar. Ela assentiu com distraído, como se eu tivesse falado da conta de água. Continuei de pé. Esperei. Nada. Meu pai passou logo depois, indo da sala para o banheiro. Viu a caixa, leu o selo. Fez o que sempre fazia quando algo exigia emoção. Desviou. Tem faca aí? Perguntou a minha mãe. Ela apontou com o queixo e ele foi embora. Eu encarei a caixa por longos minutos. Aquela embalagem guardava um pedaço da minha história que ninguém ali queria ver. Aquilo era mais do que uma medalha. Era o reconhecimento formal de que eu havia feito algo que importava, que custou sangue, noites, ossos, decisões que me corroem até hoje. Aquilo era um atestado de que eu não estava louca por lembrar, por chorar à noite, por ter crises de silêncio quando alguém estala o dedo perto demais do meu rosto. Mas eu não abri. Eu testei outra coisa. Deixei a caixa ali, exatamente onde estava, no canto da mesa. E esperei. No sábado, o pacote ainda estava ali, embaixo de uma bandeja com frutas. No domingo, minha mãe o empurrou para o canto quando montou o café da manhã. O irmão apareceu para buscar umas roupas esquecidas da última festa. Passou os olhos pela caixa e perguntou, de forma quase cínica: "É outro currículo? Mandou para onde dessa vez?" Eu apenas olhei. Ele riu. "Tô brincando. Relaxa." Na segunda, alguém colocou um pano de prato por cima. A caixa virou apoio de cafeteira. E naquela casa, pela 3ª vez, o símbolo da minha história virou base para o peso dos outros. Na noite de terça-feira, esperei que todos dormissem. A casa ficava mergulhada num silêncio que não era paz, era omissão. Peguei a caixa de volta, limpei a lateral com um pano úmido e levei para o meu quarto. Abri sozinha, com a luz amarela do abajur, que tremia quando eu ligava e desligava rápido demais. Dentro, havia um estojo de couro escuro. Ao abrir, vi o brilho do metal contra o tecido preto. A medalha de mérito operacional. Uma das mais raras da carreira ativa. Ela reconhecia ações realizadas sob risco iminente de morte em missões sem suporte aéreo. Eu sabia exatamente qual missão havia motivado aquela honraria. E soube, naquele instante, que ninguém mais precisava saber. Veio junto um documento. Uma carta simples, com linguagem formal, mas que carimbava com peso institucional algo que minha família se recusava a aceitar. Pelo grau de bravura e liderança estratégica demonstrados durante a operação de extração civil em zona hostil, conferimos à Major Jéssica Lima, com honra e deferência, a presente condecoração. Dobrei a carta com cuidado e guardei no mesmo envelope da notificação anterior, agora reforçado com fita. Peguei o estojo da medalha, respirei fundo e caminhei até a sala. Meus pais estavam vendo televisão, um programa qualquer de debates rasos. Coloquei o estojo sobre o móvel ao lado da TV. Eles viraram o rosto brevemente,
Viram que não era algo que envolvesse dinheiro. Desligaram o olhar. Ninguém perguntou o que era. Ninguém abriu. A medalha ficou lá por 2 dias. Na quinta-feira à tarde, ela havia desaparecido do móvel. Fui procurar. Estava na gaveta da estante, ao lado de carregadores velhos e manuais de eletrodomésticos. Uma fita crepe colada ao estojo com minha letra e meu nome ainda intactos. Como se eu tivesse deixado um lixo reciclável, e eles tivessem guardado por precaução. Coloquei de volta no meu quarto. Mas antes, escrevi atrás da carta do exército, com caneta preta, uma frase simples. Eles não abriram. E não abriram mesmo. Nem a caixa. Nem a história. Nem a possibilidade de me verem como algo além de um erro de carreira. Na sexta-feira, a esposa do meu irmão mandou mensagem no privado. Jess, vi uma postagem sobre uma sargento que salvou civis no Oriente Médio. Não era a sua turma? Eu apenas respondi, não, e silenciei a conversa, porque aquela pergunta não era interesse. Era curiosidade vestida de civilidade. Era mais um teste para ver se eu ainda carregava orgulho, ou se já havia me rendido ao silêncio deles. Nos dias que se seguiram, percebi que algo havia mudado em mim. Não era revolta, era exaustão. Comecei a dormir mais, não por paz, mas por cansaço. O tipo de cansaço que vem quando você desiste de pedir para ser visto, quando você entende que sua vitória será sempre ignorada por quem vive aplaudindo o que entende. E tudo que você é, eles não entendem. Mas eu entendi. E foi nesse entendimento que tomei uma decisão. A maior até então. A decisão que mudaria tudo. Não para eles, mas para mim. A correspondência chegou sem peso, mas com o tipo de papel que denuncia a importância antes mesmo que a gente leia. Envelope branco opaco, de gramatura mais firme, com o brasão do exército norte-americano carimbado em relevo. Nenhum nome escrito à mão, apenas o endereço digitado com espaçamento simétrico e silencioso, como são as convocações formais. Encontrei-o entre panfletos de loja de colchões e a propaganda de uma clínica de transplante capilar. Quando peguei nas mãos, não houve faísca nem música dramática, apenas um sopro frio de reconhecimento que ainda não sabia onde se encaixava. Voltei para o quarto como de costume, pisando sem fazer barulho, como uma hóspede em casa alheia. Sentei na beirada do sofá-cama e abri o envelope com a lateral do cartão do banco, como se o gesto banal pudesse impedir o que viria depois. Lá dentro, o convite. Em letras serifadas douradas sobre fundo branco dizia: A Embaixada dos Estados Unidos da América, em nome do Departamento de Defesa e das Forças Armadas, convida Vossa Senhoria para o almoço formal de honraria aos veteranos decorados em missões conjuntas, a ser realizado no Salão Diplomático, no dia 10 do próximo mês, seguido de um código de vestimenta, farda de gala ou trajes formais, e o endereço da embaixada com horário fixado às 12 horas. Meu nome não estava impresso. Nenhuma linha dizia explicitamente Major Jessica Lima, mas o envelope veio para mim. E no rodapé do convite havia uma referência ao número de operação que eu jamais esqueceria. Uma missão classificada, na qual perdi um dos soldados mais preparados que já passaram pelo meu comando, e que resultou no salvamento de civis estrangeiros sob fogo direto. Aquilo bastava para saber que de todas as pessoas do Brasil, aquele convite era meu. Me levantei e coloquei o cartão sobre a escrivaninha onde descansava a medalha ainda dentro do estojo. Senti uma pontada no estômago, não de orgulho, mas de alerta. Sabia o que aquilo significava. Em breve, meu nome, ou pelo menos minha presença, seria mencionada num contexto público. E todos que passaram a vida tentando fingir que eu era pequena demais para caber na foto de família, seriam confrontados com a imagem que passaram anos tentando recortar. Fui até o espelho e me encarei por mais tempo do que era confortável. A mulher que me olhava de volta tinha olheiras fundas, o cabelo preso com pressa, e uma postura que os civis chamariam de dura, mas que para mim sempre foi apenas disciplina. Ali, naquele reflexo partido, imaginei como seria caminhar até aquela sala formal, fardada, condecorada, ocupando um lugar na mesa que me negaram tantas vezes, não só com cadeiras a menos, mas com silêncios que gritavam mais alto do que qualquer exclusão explícita. Guardei o convite no envelope e prendi com um clipe. Levei até a cozinha.
Meu pai lia o jornal como se ainda vivesse num tempo onde o papel tinha mais valor que a internet. Coloquei o envelope ao lado do seu prato, entre a xícara de café já frio e o descanso de panela manchado de molho. Ele olhou, ergueu as sobrancelhas e murmurou: "É o que isso?" Respondi apenas: "Você pode abrir." Ele pegou o envelope com um ar que misturava obrigação e preguiça, como se estivesse prestes a ler uma multa de trânsito. Tirou o convite, examinou com olhos semicerrados e leu em voz baixa. Quando terminou, olhou para mim com uma expressão vaga, como se não soubesse se devia perguntar mais ou encerrar ali. "Você vai?" disse enfim. Assenti com a cabeça. "Vou." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Tem roupa para ir num negócio desses?" A pergunta foi honesta, quase paternal, e foi a primeira vez, em meses, que ele pareceu considerar a possibilidade de que eu era algo além do estorvo hospedado no quarto de trás. "Tenho", respondi. "Só preciso mandar ajustar." Ele não disse mais nada. Apenas devolveu o envelope e voltou ao jornal, mas não conseguiu mais ler. Seus olhos seguiam a manchete, mas a mente estava em outro lugar. No dia seguinte, minha mãe comentou o convite com a naturalidade de quem menciona um almoço entre colegas. "Se for, tira foto. Essas coisas são bonitas para guardar de lembrança." Eu sorri por dentro. Lembrança. Como se fosse um passeio, como se fosse um troféu de participação, como se ali não houvesse a soma de tudo o que me quebrou, e ainda assim não me desfez. Em silêncio, levei a farda até uma costureira conhecida por arrumar uniformes cerimoniais de policiais aposentados. Entreguei dobrada, com a etiqueta intacta. Ela a abriu com cuidado, passou os dedos sobre os galões e disse com um sussurro: "Você ainda usa?" Respondi sem hesitar. "Sempre usei, só que nem sempre por fora." Ela não respondeu. Apenas mediu as bainhas, ajustou a barra e marcou o dia da entrega. Quando voltei para casa, passei o resto da tarde limpando minhas botas com escova fina, óleo próprio e flanela seca. Os outros membros da família estavam organizando mais uma festa para o meu irmão. Dessa vez, uma comemoração adiantada de negócios. O mesmo irmão que zombou do meu vale-refeição, da minha farda, do meu silêncio. Ninguém me convidou, ninguém mencionou, e eu também não esperava. Mas desta vez, também não importava. Na semana do evento, preparei tudo com o cuidado de quem está prestes a marchar para um território hostil. Passei a farda, encaixei as condecorações no lugar exato, limpei a insígnia com pano úmido e guardei tudo num porta-fardas, como se estivesse protegendo uma parte do meu corpo. Na véspera, deixei o convite sobre a escrivaninha e dormi cedo, mas o sono não veio. E pela primeira vez em muito tempo, o motivo da insônia não foi o passado, foi o futuro. Era a antecipação não de uma batalha, mas daquilo que viria depois. Um tipo de virada que não grita, não explode, mas atravessa como bala de precisão. Uma presença que derruba muros sem derrubar portas. E assim adormeci, com o barulho do ventilador oscilando no teto e a certeza de que havia algo se movendo no campo. Algo invisível, mas definitivo. O tipo de coisa que começa com um nome omitido e termina com um nome sendo a única coisa que importa. O almoço formal foi em um sábado. Um sábado como tantos outros que eu passei naquela casa vendo minha família se organizar em torno de eventos que jamais incluíam meu nome, a não ser como auxiliar de bastidores. Mas naquela manhã, eu não estava ali. Enquanto eles enfeitavam a varanda com faixas de parabéns, Vinícius, e posicionavam caixas de som alugadas para a confraternização do meu irmão com os amigos da faculdade de administração, eu estava em Brasília, em pé, diante de uma mesa redonda coberta com toalha branca engomada e taças alinhadas por ângulo. A sala tinha ar-condicionado demais e sorrisos contidos demais. Oficiais de alta patente, diplomatas de terno cinza, soldados condecorados como eu, com olhares pesados e gestos comedidos. Ninguém ali precisava provar que esteve onde ninguém quer estar. Nosso corpo já dizia tudo. Nosso silêncio, ainda mais. A cerimônia foi breve. Com precisão quase militar, o protocolo passou por nomes e graus com cadência. A cada menção, um aplauso contido, respeitoso. Eu só soube que seria chamada quando um oficial da Marinha Americana, com sotaque pesado e papel em mãos, pausou entre dois nomes e olhou para o microfone com firmeza cerimonial. For extraordinary courage in joint operations under live fire conditions in Task Group 7, Major Jessica Lima.
Não houve surpresas no salão, nem confusão com o nome. Ninguém se espantou, porque ali todos entendiam o valor. Sabiam ler além da farda. Sabiam o que significava sobreviver sem se esconder. Levantei com firmeza e caminhei até o púlpito. Recebi o aperto de mão, posei para a foto, escutei o protocolo de praxe e voltei ao meu lugar. Sem lágrimas, sem sorriso largo. Apenas o gesto contido de quem aprendeu a não demonstrar mais do que o necessário. Depois do evento, houve o almoço. Comi pouco. Arroz, um pedaço de frango, legumes. Conversei apenas o básico. Missão difícil? Sim. Quantos no pelotão? 8. Todos voltaram? 5. O suficiente. Nada mais. Às 15 horas embarquei de volta. Voo direto. Silêncio na janela. O sol já baixava, cortando as nuvens como lâminas sobre pele fina. Quando aterrissei, desliguei o modo avião e a enxurrada de mensagens veio como de costume. Promoções, spam, cobrança. Mas entre elas, uma notificação me chamou a atenção. Uma transmissão ao vivo da cerimônia havia sido gravada e compartilhada em um canal militar oficial. E alguém da minha base havia marcado meu nome nos comentários. Fechei o celular. Não compartilhei com ninguém. Não mandei para grupo nenhum. Não copiei o link. Voltei para casa em silêncio. O portão estava escancarado, sinal de festa em andamento. Motos estacionadas na calçada, gente com latinha de cerveja na mão, música alta, uma mistura de axé e sertanejo universitário. Entrei pela lateral da casa, evitando o corredor principal, e fui direto para o quarto dos fundos. Troquei de roupa. Guardei a farda com o mesmo cuidado de sempre, sem pressa, sem ruído. Lavei o rosto, prendi o cabelo e apenas me sentei. Foi então que escutei a voz do meu irmão vindo da sala. Liga a TV aí, vê se tá no canal da ESPN. Vai começar o jogo. Mas em vez do jogo, a televisão estava sintonizada em outro canal. Um jornal da noite, desses que abrem com manchetes solenes e vinheta metálica. E então, eu ouvi a frase. Hoje, em Brasília, o Departamento de Defesa norte-americano e o Exército Brasileiro homenagearam militares por bravura em campo. Um dos destaques foi a Major Jéssica Lima, reconhecida por ação em zona de conflito no Oriente Médio. Houve um silêncio seco. Depois, o som do controle remoto caindo no chão. Alguém, talvez meu pai, derrubou uma taça de vinho. Ouvi o estouro do vidro e o som de líquido pingando. Corri os olhos pela fresta da porta. Vi a cabeça da minha cunhada se virar devagar. Ela piscava como se não estivesse entendendo. Jéssica, murmurou alguém, mas a TV confirmou. Imagens da cerimônia. Meu rosto. A entrega da medalha. O nome estampado na legenda. Major Jéssica Lima. Reconhecimento internacional por liderança estratégica em zona de guerra. A mesma mulher que dormia no quartinho dos fundos. A mesma mulher que pegava restos de comida em pote de sorvete. A mesma mulher que fora chamada de funcionária pública armadinha em grupo de WhatsApp. Minha mãe soltou um "Meu Deus!" entre o choque e o constrangimento. Meu pai ficou de pé, parado, encarando a tela como se tentasse encontrar outra explicação. Meu irmão, encostado na bancada, não disse uma palavra. A cunhada abriu a boca, fechou, abriu de novo. O jornalista continuava. A militar foi a única brasileira homenageada na cerimônia, que contou com autoridades diplomáticas e membros das Forças Armadas Americanas. A ação, mantida sob sigilo por questões de segurança, envolveu o resgate de civis em situação de altíssimo risco. A Major Lima não deu entrevistas. Eles me procuraram com os olhos. Meus passos se tornaram audíveis. Eu me aproximei da sala com a postura que aprendi na academia. Firme, contida, com queixo erguido e olhar fixo. Não disse nada. Apenas parei ao lado do sofá e encarei a televisão junto com eles. Meu pai tentou falar. Jess, por que você nunca contou? Mas a frase morreu no caminho. Eu virei o rosto devagar, olhei para ele e respondi. Eu contei. Vocês é que nunca quiseram ouvir. O silêncio que caiu sobre a sala era diferente daquele a que estavam acostumados. Não era silêncio de desprezo, nem de incômodo. Era silêncio de vergonha. De quem percebe que tentou apagar alguém que agora brilha onde nenhuma luz da casa alcança. Eu não chorei.
Não tremi. Não sorri. Apenas deixei o momento se consumir como fogo lento em madeira molhada. Fui até a estante. Abri a gaveta. Peguei o estojo da medalha. Coloquei sobre a mesa de centro. Isso chegou semana passada. Ficou ali 2 dias, debaixo da cafeteira. A cunhada murmurou um pedido de desculpas sem forma. Meu irmão saiu da sala. Meu pai se sentou e apoiou a cabeça nas mãos. Minha mãe apenas fitava a tela, onde ainda passava a reprise da cerimônia. A legenda novamente dizia meu nome. Desta vez, com todas as letras. Voltei para o meu quarto. Fechei a porta. E pela primeira vez em muito tempo, deixei ela trancada. Na manhã seguinte, o silêncio da casa era tão artificial que parecia o de um hospital, daqueles onde todos fingem que não há nada errado quando o doente está prestes a morrer. Os pratos do café da manhã foram deixados sobre a pia, como se lavar algo fosse tornar real demais o que todos haviam tentado ignorar por tempo demais. A televisão estava desligada, a caixa de som da varanda emudeceu, e o grupo da família, aquele mesmo onde piadas circulavam com a velocidade de balas perdidas, havia ficado subitamente deserto. Sentei na beirada do sofá-cama por longos minutos, observando a mochila onde eu guardava minha farda e as medalhas que, até então, ninguém da casa havia tocado. Meu celular vibrava com notificações intermitentes. Mensagens de colegas da força, de antigos superiores, até de soldados que serviram sob meu comando. Alguns parabenizavam com emojis, outros com frases curtas como "Você merece, Major" ou "Finalmente te enxergaram". Mas em nenhuma dessas mensagens havia surpresa. Só respeito. E isso, curiosamente, doía mais do que aliviava. Porque mostrava que fora dali, eu sempre fui vista. Só dentro daquela casa é que existia uma cegueira voluntária. Desci as escadas com passos contidos. Encontrei meu pai na cozinha, olhando fixamente para a janela como se esperasse alguma explicação cair do céu. Minha mãe mexia uma panela no fogão sem propósito, só para fingir movimento. Quando me viram, congelaram. Meu pai pigarreou. "Você não ia avisar?" Eu olhei para ele com um cansaço que já não era novo. "Avisar o quê? Que eu fui reconhecida por algo que vocês fingem que nunca existiu?" Ele não respondeu. Só abaixou os olhos como se tivesse sido repreendido por um instrutor mais novo que ele. Foi então que o telefone fixo da casa tocou. Sim, telefone fixo. Meu pai ainda mantinha por teimosia. Ele atendeu com aquela formalidade que sempre usava quando não reconhecia o número. A conversa foi breve. Apenas escutei ele repetir 2 ou 3 vezes a palavra sim. E ao final, agradeço o contato. Quando desligou, ficou em pé com o aparelho na mão por alguns segundos, como se tivesse esquecido onde guardava. Minha mãe perguntou com a voz baixa: "Quem era?" Ele demorou, mas respondeu: "A tia Eunice. Disse que viu a matéria no jornal da cidade. Perguntou se era a nossa Jéssica." A mãe riu nervoso. "Disse o quê?" Ele hesitou. "Que devia ser outra. Outros diriam que era mentira, que estavam brincando, que não associaram. Mas naquela frase, 'deve ser outra Jéssica', havia toda a arquitetura de uma negação cuidadosamente construída ao longo de anos. E então, quando minha mãe ligou a televisão na esperança de distrair a manhã com um programa de receitas, a imagem apareceu. O canal reprisava o trecho da cerimônia. E lá estava eu, fardada, firme, medalha pendurada no lado esquerdo do peito, cumprimentando um oficial de terno escuro e insígnias estrangeiras. A legenda novamente confirmava, com todas as letras: Major Jéssica Lima. Minha mãe tentou dizer alguma coisa, mas a frase morreu no caminho. Meu pai cruzou os braços como se quisesse proteger o próprio peito de algo que agora o atravessava. Meu irmão, que até então não tinha dado as caras, apareceu na sala com o celular na mão. Havia prints, mensagens, capturas de tela da transmissão. "Você tá em todos os grupos agora", ele disse, como se fosse uma denúncia. "Tão dizendo que você é tipo heroína." A palavra saiu de sua boca como se fosse algo pegajoso, indesejado. Eu apenas o encarei. E ele continuou: "Tô dizendo... tá estranho. Talvez seja montagem. Ou então usaram teu nome por coincidência." A tentativa de apagar o que já era público doía mais do que os anos de invisibilidade.
Era como ver alguém tentando empurrar areia para dentro de um buraco onde a verdade já havia brotado como pedra. Você pode assistir de novo se quiser, eu disse. Ou pode continuar fingindo que só existem 2 Jéssicas Lima no mundo, sendo uma delas major condecorada por bravura. Ele desviou os olhos. Foi só um comentário, Jess. Relaxa. Mas o desconforto era visível, quase pulsante. O rosto dele carregava aquela mistura de medo e vergonha que só aparece quando alguém percebe que o chão onde pisava era feito de arrogância disfarçada de piada. Na tarde daquele mesmo dia, o grupo da família explodiu. Tios e primos repostavam trechos da reportagem, outros compartilhavam links, emojis de bandeira, frases do tipo "orgulho da família" e "essa é a nossa menina guerreira". As mesmas pessoas que riram do meu vale-refeição, que me empurraram para a mesa das crianças, que sugeriram que eu deveria ser vigia de estacionamento, agora se declaravam emocionadas, com textos inflamados sobre sacrifício e serviço à pátria. Meu nome virou slogan, meu rosto, vitrine. Mas eu sabia. Nenhum daqueles aplausos era por mim. Era pelo constrangimento que sentiam por terem sido os últimos a reconhecer aquilo que sempre esteve diante deles. Minha mãe me mostrou a mensagem da prima distante. Você vai responder? Perguntou como quem testa a temperatura da água antes de mergulhar. Eu balancei a cabeça. Eles não estão falando comigo. Estão falando entre si, sobre o próprio espanto. Não tem perguntas reais. Só tentam se livrar da culpa. Ela quis dizer algo, mas ficou em silêncio. Porque no fundo, ela sabia. Naquela noite, sentei na varanda. O céu estava limpo, e pela primeira vez em muito tempo, o ar parecia respirável. Peguei o celular. Abri a transmissão novamente. Assisti em silêncio. Não porque precisava me lembrar, mas porque queria ver com os próprios olhos aquilo que ninguém mais podia negar. O momento em que meu nome não apenas foi dito, mas reconhecido. Fechei o celular. Encostei a cabeça na parede fria e deixei que o silêncio me envolvesse. Mas desta vez, ele não era vazio. Era presença. Era o som exato do que acontece quando o mundo, por fim, se obriga a escutar o que sempre fez questão de ignorar. Nos dias que se seguiram, minha presença naquela casa passou a ser tratada com uma mistura estranha de cerimônia e culpa. Ninguém mais abria a porta do meu quarto sem bater, ninguém mais deixava pratos sujos espalhados pela pia, ninguém mais ria alto quando meu nome era mencionado. Na verdade, passaram a evitá-lo. Era como se eu tivesse me tornado uma espécie de estátua desconfortável plantada no meio da sala. Todos contornavam, mas ninguém sabia onde colocar. Quando passava pelo corredor, os passos diminuíam. Quando sentava à mesa, as conversas mudavam de assunto. Quando subia as escadas, o silêncio vinha atrás como um cachorro treinado para obedecer. Na segunda-feira, minha mãe veio até mim com um envelope branco nas mãos. Tinha sido entregue na portaria por alguém que ela não soube dizer quem. Era uma carta impressa, vinda do Comando Geral. Nela, além do reconhecimento formal já exposto na cerimônia, havia uma recomendação para que meu nome fosse incluído em uma lista de condecorados que receberiam benefícios e acesso prioritário em ações diplomáticas futuras. Era o tipo de coisa que para um civil soaria técnica. Mas para mim, era o sinal de que, de onde eu vim, ainda sabiam meu nome. Ainda confiavam. Ainda me consideravam útil. Guardei a carta na pasta onde estavam os outros documentos e continuei agindo como sempre, em silêncio, em movimento, em controle. No grupo da família, as mensagens mudaram de tom. Saíram do deboche, passaram pelo susto e agora navegavam em águas mornas de falsa admiração. Sempre achei a Jess muito determinada. Ela sempre foi quieta, mas firme. Fico emocionado de ver até onde chegou. Um dos primos mandou uma montagem tosca com meu rosto e a legenda "Orgulho Nacional". Meu irmão curtiu. Minha cunhada comentou com emoji de coração. Eu observei tudo em silêncio, porque o que me doía não era a hipocrisia, era a pressa com que fingiram esquecer tudo o que disseram antes. No final da tarde de quarta, meu pai me chamou para conversar. Ele estava sentado na cadeira de balanço da varanda, com um copo de café solitário e a cara de quem ensaiou a fala umas 5 vezes. Quando me aproximei, ele puxou a cadeira ao lado. Sentei. Esperei. Ele respirou fundo. Eu sei que a gente não foi exatamente atencioso. A pausa foi longa demais, mas a gente não sabia que era tão sério. Eu continuei calada, porque havia algo naquela frase que me queimava por dentro. Porque eu sabia, desde sempre,
que essa era a mentira mais confortável de todas. Não sabíamos que era sério, como se a ignorância fosse escudo, como se o silêncio deles fosse apenas descuido e não decisão. Como se fosse possível ignorar medalhas, cicatrizes, ausências, sinais, por anos, e depois dizer que não era por mal. Ele continuou, agora com a voz mais baixa. Você sabe, Jess, que a gente só queria o melhor para você. E, talvez, a gente tenha errado na forma. A palavra forma doía, porque a forma nunca foi o problema. Foi o conteúdo. Foi a escolha deliberada de ignorar. A facilidade com que riram quando eu voltei. A forma como diminuíram tudo que não entendiam. Como zombaram do vale-refeição, da farda, das medalhas, da carta que ficou na gaveta da cozinha embaixo de um pano de prato. Você podia ter falado mais com a gente, ele disse por fim. Podia ter explicado. E aquilo foi demais. Porque eu expliquei. Não uma, mas dezenas de vezes. E toda vez que tentava, recebia como resposta o olhar vazio de quem já havia decidido que minha história era exagero, ou uma fase, ou uma escolha errada. Eu me levantei devagar. Falei sem raiva. Vocês nunca quiseram saber. Não é que não sabiam que era sério. É que não se importava se fosse. E fui embora. Na sexta-feira, meu irmão tentou me chamar para sair. Disse que alguns amigos dele queriam me conhecer, que estavam comentando muito sobre o vídeo da homenagem, que eu podia contar minha história num churrasco, só pra galera entender. Recusei. Disse que não fazia parte de tour de superação. Ele ficou ofendido. Disse que eu estava sendo ingrata, que agora que estava por cima, eu queria virar as costas. Mas o que ele nunca entendeu é que eu nunca quis estar por cima. Eu só queria não estar abaixo. No sábado, minha mãe organizou um almoço. Não me pediu para cozinhar. Não me pediu para ajudar. Apenas colocou meu nome na plaquinha da mesa. Uma dessas plaquinhas de papel dobrado que ela fazia com caneta dourada quando queria deixar a mesa mais elegante. Sentei no lugar indicado. Comi. Ouvi conversas sobre imóveis, carreiras, casamentos. Em nenhum momento me perguntaram como me sentia. Apenas mencionaram que viram uma entrevista minha no jornal e que o cabelo estava bonito. Minha tia comentou que eu devia fazer um canal no YouTube. Disse que tinha uma amiga que era ex-PF e agora dava palestra sobre resiliência em empresas de RH. Você devia aproveitar esse momento, ela disse. Transformar sua dor em conteúdo. Eu sorri sem mostrar os dentes. Minha dor não tá à venda. Depois do almoço, fui até o quarto. Tirei os papéis da pasta. Organizei tudo por ordem cronológica. Convite, carta de reconhecimento, relatório da missão, medalha, release da imprensa, capturas de tela dos grupos, inclusive das piadas. Coloquei tudo dentro de um envelope grande. Escrevi um nome em cima. Memória. Porque mais importante do que o reconhecimento era a preservação. Porque eu sabia que, em breve, eles voltariam ao modo anterior. A esquecer, a ignorar, a tentar reescrever o que não podem apagar. Mas eu estaria preparada. Com provas, com datas, com fardas que não desbotam. E, acima de tudo, com um silêncio que não era fuga. Era escudo. Era dignidade. Era escolha. Eu não decidi sair da casa dos meus pais num rompante. Não foi depois de uma discussão, nem de uma última gota que transbordou. Foi aos poucos. Um esvaziamento lento, metódico, como uma evacuação planejada em zona de risco. A diferença é que dessa vez, quem corria perigo era o que restava de mim se eu continuasse ali. Eu não me dei conta de que já estava indo embora até o dia em que comecei a empilhar documentos numa caixa sem rótulo, dobrar roupas com mais critério, embalar livros que ninguém ali sabia que eu lia. Quando percebi, o armário estava meio vazio e a gaveta de lembranças, aquela onde guardei os bilhetes, as medalhas, os silêncios e os desprezos, já não pesava tanto. A mudança aconteceu num fim de tarde de domingo, sem dramatização, sem despedida. Eu apenas disse que ia passar uns dias fora. Meu pai balançou a cabeça. A minha mãe perguntou se eu precisava de alguma coisa e meu irmão fez um comentário sobre a estrela da família indo brilhar em outro céu. Ninguém perguntou onde, ninguém ofereceu ajuda. E pela primeira vez, isso não me feriu. Me aliviou. Porque eu sabia que aquele silêncio já não era um castigo. Era libertação.
O apartamento era pequeno, 2 cômodos e um banheiro com janela para um poente triste, mas com luz suficiente para que eu visse minhas próprias mãos sob o sol, sem distorção. Era alugado com o auxílio habitacional destinado a militares reformados, um benefício que existia mais por esquecimento do que por reconhecimento, mas que, para mim, bastava. Comprei móveis usados de um senhor que se mudava para o interior. Uma cama, uma mesa, 2 cadeiras, uma estante de madeira clara. A primeira coisa que fiz, no entanto, foi escolher uma parede, a do fundo da sala, a que recebe a luz da manhã. Mandei emoldurar a farda, não a mais nova, mas aquela que resistiu ao tempo, à areia, ao sangue seco e ao desprezo. Aquela que voltou comigo sem aplausos nem faixa de boas-vindas. Levei a loja de molduras junto com a insígnia de major, o distintivo da operação, e a pequena estrela bordada pela criança afegã que me chamou de irmã, em uma língua que aprendi só o suficiente para saber que não se diz adeus, mas volta. O atendente perguntou se era uma fantasia. Respondi que era um pedaço da minha pele. Ele não entendeu, mas sorriu. Uma semana depois, a moldura estava pronta. Madeira escura, vidro antirreflexo, base reforçada. Pendurei sozinha. Sem ritual, sem lágrimas, sem foto para mostrar a ninguém. No grupo da família, o fluxo de mensagens havia voltado ao normal. Vídeos de WhatsApp, correntes de bom dia, fotos de pratos. Ninguém mais mencionava meu nome. A última mensagem com referência direta a mim foi de uma prima distante, perguntando se eu podia dar uma palestra na escola dos filhos dela. Recusei com gentileza. Disse que já havia dado palestras demais com o próprio corpo. Aos poucos, os convites para aniversários deixaram de chegar. As reuniões de domingo passaram a ser comentadas apenas no grupo, sem aquela frase protocolar de "vamos marcar com todos". A mesa que um dia me negaram agora era montada sem sequer lembrar que eu existia. E isso, curiosamente, não doía. Era paz. Era clareza. Porque entendi, de uma vez por todas, que não se perde o que nunca se teve. Eu nunca tive espaço naquela família. Tive obrigação. Tive cobrança. Tive julgamento. Mas nunca tive lugar. Passei a caminhar mais. Pelas ruas do bairro, pelos corredores do supermercado, pelas manhãs ensolaradas sem medo de cruzar com ninguém. Ninguém ali me conhecia. Ninguém sabia o que eu tinha feito. E isso era bom, porque o reconhecimento público havia cumprido seu papel. Tinha entrado pela sala, sacudido o chão, desarmado as máscaras. Agora, eu podia voltar a ser o que sempre fui, sem precisar gritar. Uma mulher. Uma militar. Uma sobrevivente. Um corpo que se recusa a caber na moldura alheia. Voltei a escrever. Nada demais. Apenas pequenos relatos, fragmentos, trechos de coisa alguma, mas me serviam como âncora. Um dia escrevi: "Você só percebe que venceu quando o silêncio começa a pesar mais para quem ficou." Outro dia escrevi: "Não há solidão mais libertadora do que aquela que você escolhe." E assim fui me reconstruindo. Não de um trauma, mas do silêncio imposto, da tentativa de me reduzir, da guerra mais longa que já enfrentei, a de existir diante de quem insiste em te apagar. A farda ficou linda na parede. Às vezes, quando acordo muito cedo, a primeira luz do sol bate direto no vidro e projeta a sombra do emblema no chão da sala. Eu caminho descalça até ali, com uma caneca de café na mão, e piso sobre a sombra como quem pisa em memória, não por saudade, mas por presença, por respeito, por mim. Nunca mais voltei à casa dos meus pais. Eles me mandaram mensagens, claro. Primeiramente tentando saber como eu estava. Depois, tentando convidar para festas. Por fim, apenas mandando figurinhas de Natal e Feliz Ano Novo. Eu não respondi. Não por mágoa, mas por fim. Porque algumas guerras não se vencem com medalha, mas com ausência. E eu aprendi que há ausências que são a maior forma de presença que você pode oferecer a si mesma. Um dia, recebi uma carta do exército. Diziam que meu nome havia sido sugerido para compor uma comissão de representação internacional. Eu agradeci e recusei. Disse que meu tempo de farda agora era símbolo, que meu serviço não era mais para a nação, mas para mim. Eles entenderam, e isso bastava. Hoje, quando alguém pergunta se sou aquela major da TV, eu sorrio com delicadeza. Fui, eu digo.
porque o título ficou. Mas a mulher que vestia a farda agora veste a si mesma, inteira, sem dobra, sem medo, e sem mais ninguém tentando esconder sua história debaixo de uma toalha de mesa. A farda não está mais na mochila. Agora ela está onde sempre deveria ter estado, na parede da minha casa, e finalmente em paz dentro de mim.